Olá, meus queridos, estamos aqui no terceiro domingo de Páscoa, meditando o Santo Evangelho, que é a nossa companhia, todo final de semana, aqui pela TV Canal 10 Fernandópolis, como você já está habituado. E o tema da liturgia desse terceiro domingo da Páscoa é Jesus se faz ver em cada partilha do pão. É isso mesmo, Jesus se faz ver em cada partilha do pão. A morte de Jesus causou dispersão, confusão no grupo de discípulos. As mulheres vão procurá-lo onde não está, no sepulcro, e encontram dois homens que dizem a todas elas: "Por que procurais entre os mortos aquele que vive?" Os homens, ao contrário, os discípulos, dirigem-se para a história, para o passado, para um lugar glorioso em Israel, que os recorda a grande vitória de Israel sobre os povos pagãos. Vejamos o que nos escreve o evangelista Lucas no capítulo 24, a partir do versículo 13 até o 35, que é o evangelho que nos oferece a liturgia deste terceiro domingo da Páscoa. Comecemos pelo versículo 13, que diz: "Naquele mesmo dia, dois dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém." Ora, a cena se passa no dia da ressurreição, naquele mesmo dia, ou seja, no dia do domingo da ressurreição. Dois deles, assim está no original grego, eles não citam discípulos. Eles é como se fossem os apóstolos, porque a última referência na cena anterior era aos 11, era aos apóstolos. A gente chama de discípulos, mas é como se fossem dois apóstolos indo para Emaús. Emaús, por que eles vão para Emaús? Ora, Emaús é famosa na história de Israel. Encontramos as indicações do primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 4, para uma batalha que Judas, o Macabeu, travou contra os pagãos, derrotando-os. Foi uma grande vitória. E como está escrito neste primeiro livro dos Macabeus, abre aspas, "E todas as nações saberão que existe alguém que resgata e liberta Israel." Está lá em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 11. Ora, o Messias que se esperava em Israel era quem deveria ter redimido e salvado Israel. E ao invés disso, Jesus foi derrotado. Foi uma grande decepção. Dos evangelhos, parece emergir que os discípulos estão mais desapontados com a notícia da ressurreição de Jesus do que com sua morte. Porque se Jesus tivesse simplesmente morrido, isso significava que eles estavam errados. Nessa época surgiram muitos pseudo-messias. Basta pensar em Judas, o Galileu, em Teudas, que criavam uma massa de gente atrás deles que se revoltava contra os romanos e sempre terminava em massacre, em derrota desses revoltosos. Bem, uma vez que o Messias morria, esperava-se outro. Mas, se Jesus ressuscitou, significa que todos os seus sonhos de glória, precisamente de restauração, de libertação de Israel, de domínio sobre os romanos, tudo estava acabado. Olha só o dilema em que se encontram os discípulos. Prossigamos agora, versículos de 14 a 21 do capítulo 24 de Lucas, nos dizem: "Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminho com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: 'O que andais conversando pelo caminho?' Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: 'És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?' Ele perguntou: 'O que foi?' Eles responderam: 'O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Assim, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram.'" Mas vamos ver agora o texto. Jesus é o pastor que não abandona os seus discípulos. Mas, escreve o evangelista, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Como os olhos desses discípulos são impedidos de reconhecê-lo?
É claro, eles olham para o passado e não conseguem ver o presente e o futuro, para onde Jesus os conduz. Cleofas é a abreviação de Cleópatros, que significa do Pai glorioso ou do Pai ilustre. O que nos faz entender a atitude e o sentimento desses discípulos. Eles buscam a glória de seu povo. E esse Cleofas se maravilha e diz: és tu o único peregrino de Jerusalém? E fala-lhe de Jesus, o Nazareno. Atenção para esse o Nazareno. Eis que para ele Jesus era o Nazareno. Nazareno significava o desordeiro, o revolucionário. Isso é o que acreditavam que estivessem seguindo um revolucionário, um Messias que derrotaria os romanos e daria a Israel a antiga glória do passado. E aqui está a decepção com os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades. E é grave que esses discípulos, esses apóstolos, definam nossas autoridades como aqueles que assassinaram seu mestre. É grave essa acusação. E aqui está a decepção que mencionamos anteriormente. Abre aspas. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Aqui está a grande desilusão. Esperavam o Messias, mas ele morreu. E a prova de que Jesus não era o Messias é que morreu. Porque o Messias não podia ter morrido. E por isso a desilusão da comunidade que tinha colocado todas as suas esperanças em Jesus. Esse é o motivo. Prossigamos. Nos versículos 22 a 24 do capítulo 24 de Lucas, lemos: é verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e não encontraram. A ida das mulheres ao túmulo de Jesus e o testemunho delas são narrados com relutância. Eles não afirmam que não acreditaram nas mulheres. No entanto, para aquela sociedade, as mulheres não eram testemunhas confiáveis. O evangelista escreve, inclusive, o seguinte: estes, quer dizer, os 11, porém, acharam tudo o que informaram um delírio e não acreditaram. Está em Lucas capítulo 24, versículo 11. Então eles acharam que as mulheres estavam delirando. Olha só, a incredibilidade, a incredulidade deles diante das mulheres. O testemunho delas não conta, né? Prossigamos, nos versículos de 25 a 27, está escrito: então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. E aqui está a resposta de Jesus diante dessa descrença que esses apóstolos manifestam. É uma resposta que se traduz em uma repreensão. Abre aspas. Como sois sem inteligência e lentos para crer. Isto é, como sois teimosos, cabeça dura. A locução verbal ser necessário, literalmente devia, explica a vontade de Deus de que o Cristo passasse por esses sofrimentos. E aí diz também o evangelista, e começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes, ou melhor, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Esse verbo explicar, interpretar é importante. É o verbo de onde vem o termo técnico hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte ou técnica de interpretar textos. Jesus não apenas lê os textos de Moisés ou dos profetas, ou os narra, mas os interpreta. O que isso significa? Este é um critério válido para todos nós hoje. Significa que para ler a Escritura deve-se interpretá-la. Como? Com o mesmo Espírito que a inspirou. E qual é o Espírito que inspirou as Escrituras? O amor do Criador por todas as suas criaturas. O amor. Este é o único critério que permite entender as Escrituras. Prossigamos. Leremos agora os versículos de 28 a 29, que dizem: quando chegaram perto do povoado, para onde se encaminhavam, ele, ou seja, Jesus, fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram:
fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. A aldeia povoada é sempre um lugar de tradição, um lugar do passado. Isso mostra que os discípulos ainda não entenderam e querem ir para o passado. Jesus mostra que vai mais longe. Eles vão para o velho e Jesus, ao contrário, quer se dirigir para o novo. Os discípulos insistem com Jesus e ele, o pastor que não perde suas ovelhas, permanece com eles. Vejamos agora o que diz o versículo 30. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Aqui o evangelista nos oferece a cena da última ceia, com os mesmos gestos e as mesmas ações. Pronunciou a bênção, partiu, deu a eles. Para compreender esta passagem, recordemos que Lucas é o único evangelista que, à hora da ceia, quando ele narrou a ceia de Jesus, a última ceia, ali Jesus pronuncia as palavras: "Fazei isto em memória de mim", como está lá em Lucas 22, versículo 19. Então Jesus repete a sua presença, a sua memória aqui agora. Vejamos então agora os últimos versículos do evangelho deste terceiro domingo da Páscoa, versículos de 31 a 35. Eles dizem: "Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. É quando Jesus se manifesta como aquele que parte o pão, ou seja, a própria vida pelos seus discípulos, que eles, os discípulos, o reconhecem. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Aqui o verbo realmente não é sumir, que está lá no original grego, porque sumir significa desaparecer. Não. Escreve o evangelista em grego: fez-se invisível. Fez-se invisível. É outra coisa. Desaparecer significa que se foi. Invisível significa que está lá, mas você não pode vê-lo. Por que Jesus se faz invisível? Ora, o evangelista nos conta no final desta passagem. Eles relataram, depois que voltaram a Jerusalém, o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Esta é a mensagem que Lucas, o evangelista, deixa às comunidades e aos crentes de todos os tempos. Ou seja, Jesus é invisível porque se faz visível cada vez que a comunidade parte o pão. Vou repetir. Jesus é invisível porque se faz visível cada vez que a comunidade parte o pão. Depois dessa belíssima reflexão de Frei Roberto Maggi, eu aqui coloco algumas palavras minhas também para a gente meditar. E começo citando uma frase muito bonita de Santa Teresa de Lisieux, ou Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu no século XIX, foi carmelita descalça francesa. Diz Santa Teresa de Lisieux: não é bastante amar, é preciso prová-lo. Repetindo, não é bastante amar, é preciso prová-lo. Nessa cena dos discípulos que se dirigem ao povoado de Emaús, vê-se claramente as duas partes de nossa Eucaristia, que é a liturgia da palavra, a partilha do pão da palavra de Deus, que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 27, que acabamos de ler, e a liturgia eucarística, que é a partilha do corpo e sangue de Cristo, que está em Lucas 24, versículo 30. Muitas vezes, acentua-se a importância do partir o pão, para a identificação e confirmação da presença de Cristo em meio à comunidade. No entanto, sem a explicação das Escrituras, como Jesus fez àqueles discípulos, a compreensão deles teria ficado a desejar. Seguiriam no escuro, sem compreender o porquê o Cristo sofreu tanto e terminou a sua vida daquele modo escandaloso, ou seja, na cruz. As Escrituras eram conhecidas, mas não bem interpretadas. A igreja dos primeiros tempos teve dificuldade em assimilar a experiência com Jesus, justamente porque se manteve atrelada
Aqui, a interpretação das Escrituras, leia-se Antigo Testamento, tal como se dava no judaísmo. A chave de leitura estava equivocada, pois o Messias aguardado por Israel era fruto de uma má e imperfeita interpretação das Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento. O nacionalismo, o belicismo, a violência e o revanchismo predominavam nessa visão messiânica. Israel esperava um Messias somente seu, enquanto Deus enviou seu Filho para o mundo. Tal como expressou bem o autor do Evangelho de Lucas na segunda parte de sua obra em Atos dos Apóstolos. Recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Está lá no capítulo 1, versículo 8 de Atos. O engano das lideranças religiosas judaicas e dos próprios discípulos de Jesus foi prenderem-se ao passado, pretendendo restaurá-lo em modo nostálgico, idealista, sem ter os pés na realidade. Tanto é verdade que quando eclodiram as duas principais revoltas judaicas contra Roma, a derrota foi fragorosa e terrível. Foi um vexame. Vejamos, a primeira revolta se deu de 66 a 70 depois de Cristo, com Vespasiano, que se tornou imperador durante esse período, e seu filho Tito, destruindo Jerusalém, o templo e matando milhares de judeus. Dizem que se matou cerca de 1 milhão de judeus nessa revolta. A segunda revolta foi de 131 a 135 depois de Cristo, durante o governo do imperador Adriano, sob o comando do revoltoso Simeão ben Coseba. Também um vexame, uma derrota, mortandade. Hoje, corremos um risco muito semelhante, pois há grupos dentro da nossa igreja que idealizaram o passado também. Aos saudosistas da época do Concílio de Trento, que aconteceu em 1545 a 1563. Tem os saudosistas da missa celebrada em latim, segundo o missal de São Pio V, que é de 1570, da época da cristandade, na qual a igreja estava unida ao Estado e funcionava apoiada pelo mesmo. A cristandade colonial brasileira, para se ter uma ideia, durou de 1500 a 1759. O curioso é que essas pessoas tão saudosistas dessas práticas que não nos dizem mais nada e não são próprias para os tempos de hoje, jamais viveram ou foram formadas dessa época, da qual tem saudade, ou seja, no século XVI. No século XVI. Portanto, é uma aberração tudo isso. Essas pessoas têm saudades daquilo que jamais conheceram ou viveram. Continuam presas ao passado, enquanto Jesus demonstrou que temos de olhar e nos preocuparmos com o presente e o futuro. A maior urgência de nossa igreja é fazer o possível e o impossível para que o Evangelho esteja nas mãos e na mente de nossos fiéis. Se o coração de tantos fiéis não arde mais, não conseguem fazer uma experiência viva com o Cristo ressuscitado, é porque não é apresentado de modo correto a palavra de Cristo nos Evangelhos. Por melhor que sejam preparadas e executadas as homilias das missas, não bastam para evangelizar de verdade o nosso povo. Faz-se necessário criar outros momentos e espaços para reflexão, meditação e compreensão correta da palavra de Cristo na igreja. Sem isso, o nosso futuro não será nada bom. E agora eu concluo a nossa meditação deste domingo com uma bela oração composta por Frei Carlos Mester, carmelita holandês que vive no Brasil. Diz Carlos Mesters, e você vai ver o texto aí aparecer também na sua telinha. Senhor Jesus, agradecemos-te a tua palavra que nos conduziu passo a passo, como os discípulos de Emaús, a compreender melhor a vontade do Pai. Deixa que teu Espírito ilumine nossas ações e nos dê forças para seguir o que tua palavra nos mostrou, realizando assim a ressurreição de nossas mortes para nós, como foi para os discípulos naquele dia de Páscoa. Que nós, como Maria, tua mãe, possamos não só ouvir, mas também praticar a palavra
e que os nossos irmãos e irmãs possam ver em nossa vida o testemunho vivo de uma adesão sempre nova e pessoal a Ti. Tu que vives e reinas com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanhou nesta meditação. Que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo faça tesouro na mente e corações de todos vocês, o que nós desejamos. Grande abraço fraterno e até a próxima semana, se Deus quiser.